Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento, então, de conversarmos um pouquinho. Aliás, bom dia, porque eu estou de manhã, né? Mas a gente não sabe o momento que vocês vão estar junto com a gente nessa nossa conversa direcionada aos amorosos trabalhadores de luzes, aos frequentadores dessa casa tão querida e amada que mora nos nossos corações. Meu nome é Patrícia Tomazoni e eu vim então conversar hoje com vocês sobre os tempos chegados. Convido a todos então para juntos fazermos uma oração, como a gente sempre faz, todos os nossos inícios de trabalho. Levando nosso pensamento a Deus, que é Pai de todos nós, a essa equipe amorosa de companheiros luminosos, benfeitores, que trabalham incessantemente, pedimos a permissão e a proteção para que possamos iniciar a nossa tarefa de difusão doutrinária. Pedimos também amigos espirituais que adentrem os nossos lares, para que possamos estar num ambiente mais tranquilo, mais sereno, com mais harmonia, que energias de luz, de paz, de alegria e de esperança se façam presente. Somos gratos por todas as bênçãos que estamos a receber. Que assim seja. Então, no dia de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os novos tempos. Estamos passando por um momento bem diferente em nossas vidas, que é a pandemia. Estamos num momento de isolamento social, um momento onde jamais pensaríamos que estaríamos passando. Mas, cada vez mais que estudamos, lemos, compreendemos a nossa doutrina espírita, percebemos que o acaso não existe, que Deus, Pai de todos nós, está presente em todos os momentos das nossas vidas. Então, não foi por acaso que nós estamos hoje passando por essas situações, por esses desafios. Por isso que é importante a gente estar sempre estudando, relendo os ensinamentos deixados pelos bons espíritos. A nossa doutrina nos fortalece, acalenta nossas dores mais íntimas, que possamos muito mais que ler as obras básicas, vivenciá-las, compreendê-las, exemplificá-las. Então, lá no nosso Evangelho, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar no capítulo número 1 o seguinte trecho: os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositalmente sobre algumas partes desses ensinamentos deve ter levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual. Então, vamos parar aqui um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Então, o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, não vem
contra a toda a caminhada que Jesus fez. Não vem contra os ensinamentos cristãos, não. A doutrina espírita vem complementar o que o nosso mestre nos ensinou. Podemos pensar e refletir quanto imaturo éramos há algum tempo atrás. Não estou falando de idade cronológica, estou falando de estado espiritual, de espírito que somos. Imagina se Jesus iria conseguir nos explicar tanto. Não teria como. Imagina se Jesus ia falar sobre mediunidade, sobre médiuns, né? Aqueles fatos que se diziam milagres. Hoje sabemos que isso era mediunidade. Nós estudamos, complementamos esse conhecimento. Mas para termos esse conhecimento, precisamos de uma caminhada. É como um aluno na escola. Ele precisa para, por exemplo, ler um texto de diversas ordens, ele precisa conhecer as letras, ele precisa iniciar com as palavras. Então, ninguém começa a alfabetização, por exemplo, com grandes textos. Não vai ler um livro, não. De pequeno ou como adulto, quando inicia o processo de alfabetização, ele vai começar pelas letras, pela construção das palavras, das sílabas. Então, é todo um processo para chegar na leitura de um livro. Mesma coisa os nossos conhecimentos espirituais, nossos conhecimentos como espírito. Nós passamos por um progresso, por desenvolvimento. Então, Jesus não nos disse tudo, porque nós ainda não tínhamos maturidade. Mas, quando se achou que essa maturidade da humanidade já se fazia presente, veio a doutrina dos espíritos para complementar estes conhecimentos, para auxiliar esse progresso e esse desenvolvimento. Falando então dessa união entre ciência e religião, pois sabemos que ao longo dos anos, dos séculos, a ruptura entre a religião e a ciência se fez muito presente, né? E o espiritismo nada mais vem fazer do que juntar essas duas forças, continuando no mesmo capítulo ali, no mesmo parágrafo. Essas duas forças apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio entre a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Então, a ciência e a religião que o Espiritismo vem nos esclarecer cria essa união entre religião e ciência. E aí, infelizmente, em muitas situações, nós ainda nos colocamos distante dessa união. Por que nós colocamos distante dessa união? Porque nós ainda, em algumas situações, nos colocamos como aqueles fiéis que acreditam, que têm fé, sem calcular, sem pensar, sem questionar. Nós precisamos cada vez mais nos inteirarmos destes conhecimentos científicos e sair dessa posição, dessa fé cega. Allan Kardec trabalha há muito tempo com a importância da gente questionar o que nos apresenta, questionar os fatos, questionar as situações, questionar, averiguar, pesquisar. Então, queridos amigos, quando nós percebemos
esses fanatismos de todas as ordens, de todas as religiões, que nós possamos pensar e refletir nessa união que o Espiritismo pensa, se propôs, que é a união entre a ciência e a religião. E cada vez mais colocarmos em prática esses conhecimentos na nossa vivência. Exemplo simples. Já aprendemos sobre energias, sobre fluidos, sobre pensamentos. E aí quando a gente está almoçando ou tomando um líquido, a água, nós estamos falando coisas ruins, nós estamos pensando, nós estamos batendo boca, nós estamos discutindo. Como se aquela água, então, ou aquela comida não vai nos atingir. Mas nós já aprendemos que ali tem uma força, ele tem uma energia que sim irá fazer diferença. Há um tempo atrás, o pesquisador já nos mostrou as moléculas da água que mudam conforme a música, conforme as palavras do ambiente. Isso é ciência. Então, cada vez mais, esses ensinamentos da ciência se fazem presente, mas nós precisamos também nos inteirarmos deles, sairmos dessa posição da fé cega. Isso é importante. Os tempos são chegados. Os tempos são chegados onde se tira esse véu, onde se sai essa ignorância. Mas o que acontece? Nós termos esses conhecimentos, esses ensinamentos, não nos faz melhor que ninguém. Nos faz termos mais responsabilidade. Responsabilidade perante os nossos atos, perante as nossas falas, perante as situações que nos são propostas ao longo da vida. Cada vez mais, ser espírita cristão é colocar em prática esses ensinamentos do Mestre Nazareno. Não no sentido de cobranças que nos deixam para baixo, não. No sentido de estarmos felizes, comprometidos com Jesus, comprometidos com a lei do amor e do progresso. O nosso amado planeta Terra está passando por essa transformação de ordem divina. Como eu disse lá no início da nossa conversa, estamos no meio de uma pandemia no ano de 2021. E, queridos amigos, que possamos valorizar este momento, compreender a importância da ciência e compreender também a importância da religião. Que possamos perceber o equilíbrio entre essas duas forças. Que possamos agradecer a oportunidade de estarmos enfrentando juntos. E que possamos perceber que há uma mensagem em tudo isso. Chega o momento de tomarmos decisões, de tomarmos iniciativas, de fazermos ações diferentes. Outro exemplo que eu vou dar sobre a fé. Quantas vezes nós precisávamos ir até o centro espírita para tomar o nosso passe, para recebermos as energias através das preces. Então nós estávamos criando algumas bengalas e hoje percebemos que já podemos fazer em nossos lares essa corrente de amor, de luz. Podemos já perceber esses bons companheiros de luz
adentrando os nossos lares. Olha o que esse momento vem nos ensinar. Ensinar que somos capazes sim de ter paz em nossos lares, em nossas consciências, através das nossas ações. Então que possamos cada vez mais fazer essas transformações, que elas começam interiormente, mas não podemos esquecer que essas transformações também são sociais. E lá no livro, no outro capítulo, nos diz assim, lá no final: as consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, muitas vezes nós teremos algumas dificuldades sociais, de não aceitação de algumas ideias, de algumas posturas. E isso faz parte desse movimento. Isso faz parte de quando a gente pensa diferente. Isso faz parte quando a gente escolhe desligar a televisão ou os eletrônicos em geral e fazermos a nossa hora do evangelho semanal ou diária e sermos criticados por não estarmos assistindo junto um programa. Mas devemos ser firmes nas nossas convicções, a nossa fé aliada à ciência, a nossa fé em dias muito melhores, em dias mais amenos. Os tempos são chegados e nós precisamos cada vez mais expandir a nossa luz. Expandir a nossa luz. Quantas vezes falávamos sobre a importância de termos as relações familiares mais tranquilas, mais amenas, mas não tínhamos momentos em família, não tínhamos tempo pela correria de toda a nossa vida moderna. E hoje nós estamos aonde? Dentro dos nossos lares, com os nossos familiares. Olha a oportunidade que nós estamos tendo de nos aproximarmos destes, de fazermos programas que fiquem na memória destes que convivem conosco, fazermos atividades que antes não tínhamos tempo, lermos um livro juntos, criarmos momentos de leitura, jogarmos jogos, conversarmos, pararmos para conversar, para ouvir, termos diálogos positivos, renovadores, que vão ficar em nossas memórias. Então, queridos amigos, o progresso acontece e é necessário. Chegou num ponto em que precisamos progredir. Nós como humanidade, chegou num momento em que precisamos pensar diferente, agir diferente. E esse vírus vem nos mostrar o quão a humanidade inteira está interligada, o quanto as nossas ações aqui no Brasil repercutem no mundo,
o quanto os nossos pensamentos também, todas as nossas energias fazem parte da humanidade. Os tempos tinham chegado. Continuando sobre a nova era, lá no Evangelho, os tempos são chegados em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Sabe aquela criança que está brigando, e daqui a pouco chega um momento assim, deu, agora tu tem que fazer, agora tu tem que crescer, agora tu vai fazer sozinho. Um exemplo, né? Mais ou menos assim que está na sua humanidade, nós como humanidade. Chegou o momento que nós precisamos desenvolver, progredir. E mais uma vez, pensando naquele nosso equilíbrio, que é a moralidade com a intelectualidade. Então, muitas vezes, já desenvolvemos muito o nosso lado intelectual. Somos inteligentes, somos astutos, mas nos falta ainda desenvolver o nosso lado moral, da compaixão, solidariedade. Por isso estamos aqui de novo. E esse progresso é urgente. Esse progresso se faz necessário agora. Que possamos valorizar, que possamos nos colocar numa postura diferente, valorizando todos os momentos, valorizando os nossos desafios, e que possamos sempre rogar a esse plano maior de amigos incansáveis do bem, para que nos fortaleçam, para que nos ajudem, nos consolem, para que possamos atravessar esse momento, que é um momento delicado. Ninguém está falando que é fácil, é um momento desafiador, mas que possamos refletir, orar. Estes trabalhadores incansáveis de Jesus. Queridos amigos, que possamos nos colocar disponíveis a auxiliar, que possamos ser aqueles que contribuem com a paz, que contribuem com o progresso, e não aqueles que estão muitas vezes na linha contrária, o pessimismo, alardeando situações, muitas vezes criando situações, que possamos fazer o movimento contrário. Lembrando que Jesus é o farol da humanidade, lembrando daquele mestre amoroso, daquele mestre de luz, daquele mestre que estava conosco na criação do planeta Terra e que continua trabalhando incessantemente pela paz de todos, pelo desenvolvimento de todos, pela evolução de todos, que possamos nos unir a estes espíritos, a essas forças do progresso, forças de luzes, como a nossa casa querida, luzes no caminho. Que possamos nós criarmos as nossas luzes internas, fazendo rotinas de leitura, de meditação, de preces, nos
fortalecendo, para que o nosso coração fique sempre amparado na força do bem e do amor. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para avançar a humanidade. E com essas frases, que nós possamos refletir que a hora foi chegada. Que possamos, amigos, iluminar os nossos corações e as nossas mentes na luz, na paz do Mestre Jesus. Convido a todos para juntos fazermos a nossa oração de agradecimento. Agradecemos, Pai maior, pelo ar que estamos respirando, pelo sol, o astro rei, que muitas vezes não enxergamos, mas que está sempre lá, mesmo atrás das nuvens. Assim também é o teu amor conosco. Muitas vezes não enxergamos esse amor, mas que possamos cada vez mais perceber que ele existe. E gratos somos. Sabemos que ainda temos muito, que a nossa caminhada é infinita, mas já estamos dando o primeiro passo. Gratidão. Gratidão a esses amigos incansáveis da força do amor, que nos conhecem, sabem dos nossos passados e mesmo assim nos oferecem sempre a mão, nos perdoando, nos acolhendo. Somos gratos, que a nossa luz se faça presente. Agradecemos por esse dia, pela família, pelo lar, pelo trabalho, pela essa doutrina que nos esclarece, que nos modifica, que nos faz refletir diariamente no amor. Que a luz e a paz se faça presente. Que assim seja. Agradeço a todos por estarem presentes conosco. E a gente se vê então no próximo momento. Muito obrigada.